Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, a palavra que está até lá no nosso cartaz ali, né, à frente. E eu vou ler do verso 25 até o verso 30. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero frisar aqui aquilo que Jesus colocou: aprendam, no verso 29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Curve sua cabeça, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, nós continuamos a tua presença, Senhor. Não sairemos da tua santa presença. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Deus eterno, Deus bendito, eu te agradeço por esta congregação, por este pequeno rebanho que está neste lugar, congregando em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui com o único propósito, Senhor, que é te adorar, que é ouvir e entender a tua palavra, que é exaltar e engrandecer o teu nome. Que esta palavra, Senhor, seja viva e eficaz em nós, na nossa alma, que ela possa dividir a nossa alma e o nosso espírito, que ela possa cortar mais forte do que uma faca, do que uma espada de dois gumes. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Por esses dias eu assisti a uma palestra do pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, no Café Filosófico. Ele foi convidado ali para que estivesse falando sobre religiosidade, sobre Deus, sobre religião de uma forma geral. E no meio ali da palestra ele falou algo que nós já sabemos, mas que em determinados momentos parece que abre uma luz, né? Uma luz fica mais forte. Isso acontece quando você lê a Bíblia, quando você lê um livro, quando você já sabe o significado daquilo, você já leu até, você até já ouviu, só que às vezes passa batido. Mas em algumas ocasiões, irmãos, o Espírito Santo te toca, ele te fala contigo de uma forma mais forte, e aquilo enche o teu coração, né? E ele, no meio da palestra, ele falando ali para os sábios, né, entendidos, como Jesus falou aqui, talvez eles não estivessem ali tão ligados naquilo que ele falou, mas aquela palavra mexeu no meu coração, mexeu comigo, falou muito forte. Ele disse assim: Jesus veio mostrar como Deus é e como nós, humanos, devemos ser. E eu fiquei parado, né?
Falei, meu Deus, que mensagem maravilhosa. Em cima dessa palavra, eu fiquei pensando aqui em alguns textos, em algumas palavras de Jesus. São tantas mensagens maravilhosas. Eu gosto muito de ler o Sermão do Monte, gosto muito de ler Jesus falando no Evangelho de João, que é uma maravilha. Capítulo 3, capítulo 4, Nicodemos, a mulher samaritana, o nascer de novo, e tantas outras palavras de Jesus para nós, para a igreja. E me veio à mente esta palavra: aprendei de mim. De todo esse contexto aqui, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ficou mais uma vez martelando na minha mente. E diante daquilo que eu estou falando para vocês, dessa mensagem que eu ouvi, eu quero meditar um pouco hoje sobre quem é Deus, como Deus é e como nós devemos ser a partir dos ensinamentos de Jesus. Dos ensinamentos de Jesus. Quem é Deus como Pai? Jesus, em muitas ocasiões, em vários debates aqui, principalmente com os fariseus, ele falou várias vezes: quem vem a mim vem ao Pai, o Pai me enviou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas usando essa palavra eu sou, para mostrar que ele era Deus, que ele é Deus. Eu vim do Pai, para onde eu vou vocês não podem ir. E ele, em diversas vezes, ele deixou muito claro que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus. Só que nas nossas mentes e nas mentes de muitas pessoas não fica muito claro isso. Tem pessoas que acham que Jesus é menor do que Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. E essa discussão vem desde o início. A igreja, lá no começo, eles passaram, as pessoas que faziam parte da liderança da igreja, fizeram vários concílios, e em muitas ocasiões para discutir quais seriam as diretrizes para a igreja, mas em nenhuma delas ficou a dúvida em relação à divindade de Cristo. Nenhuma delas, eles não saíram com dúvidas em relação à divindade de Cristo. Jesus é Deus. Agora, como Deus é? Ele veio mostrar como Deus é. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, e diante de tantas coisas, de tantas tragédias, de tantos momentos, que nós, quando lemos o Antigo Testamento, nós não entendemos. Até uma discussão antiga, e um homem chamado Marcião quis trazer divisão para a igreja, dizendo: não, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque as ações são diferentes, a maneira de agir é diferente. Mas quando nós lemos a história do Novo Testamento, eu comecei a ler um livro do Gruden, que ele fala sobre a graça, e ele mostra que a graça, ela está desde o Antigo Testamento, desde o começo. A graça que nós olhamos somente para o Novo Testamento, a partir de Jesus, está em toda a Bíblia. Por exemplo, irmãos, o chamado de Abraão não foi pela graça, foi pela graça. O Senhor salvou Abraão, chamou Abraão pela graça, porque nós não merecemos, como Paulo mesmo escreveu aos Romanos, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas por causa da graça imerecida, o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, quantas pessoas que provaram, como está escrito em Hebreus, que provaram dessa luz, que viram, que viveram com Jesus, estão querendo voltar, como o pastor Raimundo citou aqui na sua oração, estão querendo voltar. Mas pensando no Senhor, no Antigo Testamento, nessa graça,
e também na lei de Moisés. A lei é de Moisés. Jesus, em uma ocasião, conversando com os fariseus, disse: a lei de vocês diz assim. A lei de vocês. Por que que Deus deu a lei? Um determinado momento histórico era preciso. Por que que Deus permitiu tantas guerras? Por que que Deus permitiu tanto sangue? Porque naquele momento era preciso acontecer aquilo. Naquele momento era preciso. Porque Deus, na sua soberania, Ele sabia e continuará sabendo de todas as coisas. Os povos que os hebreus destruíram, aniquilaram, Deus, na sua soberania, já sabia que eles não iriam se arrepender. Não iriam se arrepender. Por isso Deus permitiu que eles desaparecessem da face da terra. Onde estão os assírios hoje? Onde estão os cananeus, os jebuseus e tudo quanto é eus que você lê no Antigo Testamento? Onde eles estão? Onde está a Babilônia hoje? Em determinado momento nós vemos a graça de Deus tentando mostrar, salvando uma geração. Por exemplo, quando Deus envia o profeta Jonas, quando Deus envia o profeta Jonas à capital da Assíria, na mente, no pensamento de Jonas, na verdade ele queria sim que aquele povo fosse aniquilado, mas por causa da graça, e eu falei aqui na semana passada, uma profecia, irmãos, ela pode ser mudada. Parece estranho isso, mas uma sentença, ela pode ser mudada. Eu tomo como base a palavra que Isaías falou para o profeta, para o rei Ezequias. Olha, a sentença foi dada: arruma a tua casa, porque você vai morrer. O que o rei fez? O texto diz que ele virou seu rosto para a parede e orou, e colocou suas razões, como no livro do profeta Isaías está escrito: coloca as tuas razões. Você filho que ouviu uma profecia, coloca as tuas razões para o Senhor. Talvez o Senhor, pela sua misericórdia, não mude a sentença, não mude a profecia. Você filha que ouviu alguma profecia, você mãe, você avó, o Senhor, o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele está disposto a ouvir o que eu tenho para falar, irmãos. Ele está disposto a conceder o desejo do meu coração, quando eu oro com fé, quando eu oro com amor, quando eu oro com todo o meu entendimento, e eu falo: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Não foi isso que aconteceu, irmãos, com o povo de Nínive, quando o profeta andou no meio daquela cidade dizendo: arrependei-vos, porque a ira do Senhor virá sobre vocês. E a palavra de Deus diz que todos rasgaram as suas vestes, colocaram cinzas em suas cabeças, dizendo para o Senhor: nós nos arrependemos. Proclamou um jejum. Hoje nós não jejuamos, hoje nós não gostamos de orar. Deus tem falado nesse altar, tem falado em outros altares. Igreja, onde vocês estão? Jovens, onde vocês estão? Eu não estou ouvindo, o Senhor está dizendo, eu não estou ouvindo a oração de vocês, eu não estou vendo o jejum de vocês, eu não estou vendo vestes rasgadas, nem corações rasgados. O que eu vejo é um povo parado, um povo sem disciplina, um povo que não entende o Evangelho, um povo que não quer adorar a Deus, que não tem compromisso com Deus. Onde estão? Onde está a verdadeira igreja que proclama o Evangelho como João Batista pregou, que preparou o caminho? Onde está, irmãos, os pregadores, os profetas do Senhor desse novo tempo? Onde eles estão? O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. O nosso Deus exige de nós uma igreja santa. Sabe por quê? Nós estamos com os bancos quase vazios para um domingo, porque as pessoas não querem se santificar. Elas não querem dizer para o Senhor: eis-me aqui, oh Senhor, usa a minha vida, eu quero ser ponte, eu quero ser farol,
O Senhor Jesus disse: buscai ao Senhor o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em segundo, terceiro e quarto lugar, não adianta, a tua vida não vai para frente, a tua vida não anda, os teus planos não são realizados, porque eles não estão de acordo com os planos do Senhor. Nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é justiça. Ele é justiça. Amados, quando você lê os profetas, eu quero que vocês pensem no que está acontecendo com o nosso país, em todas as áreas, politicamente, ideologicamente, tantas coisas que nós ouvimos. Eu quero que você se lembre, você que já leu a Bíblia, vá para o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O que estava acontecendo, na maioria das vezes, a partir do momento em que Israel se tornou uma nação? O que estava acontecendo comigo? O que começou a acontecer? Logo quando Deus os tirou como povo do Egito. Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento. Muitas pessoas não sabem, não se lembram. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Essa palavra é para a igreja, essa palavra foi para Israel, e essa palavra é para a igreja. Não terás outros deuses além de mim. Aleluia. Não farás imagens de escultura. Não adorarás esse tipo de coisa. E vocês e a igreja não percebem que a idolatria, ela vem disfarçada. A idolatria, ela pode ser abstrata, você não pode ver, você não pode tocar, mas nós vemos muitas pessoas que são idólatras sim, não colocam Deus em primeiro lugar, não adoram somente o Senhor. E foi o que aconteceu com Israel, desde o início da sua chamada como nação. Eles se voltavam a outros deuses. Bastou Moisés se ausentar um pouco e eles já prepararam ali um bezerro de ouro. Não, esse é o nosso Deus, foi Ele que nos tirou do Egito. Deus fala para Moisés: desce Abraão, desce Moisés, desce, porque o povo já se corrompeu. E em outros textos dizem que eles não estavam apenas adorando, mas eles estavam em uma espécie de promiscuidade, irmãos. Uma coisa terrível aos olhos do Senhor, uma festa mundana ao estilo egípcio, promiscuidade, sexo promíscuo no meio do povo, idolatria. Por isso que eu estou dizendo, não é somente uma estátua não, mas tem pessoas que idolatram o sexo, que não conseguem viver, são viciados em pornografia, que é uma idolatria. Pessoas que não conseguem se santificar, os seus olhos não são puros, o seu coração não é puro, não entende a palavra, acha que esse Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus distante, que está lá reinando, só que ele não tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, nosso Deus é um Deus pessoal, o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de nós. Foi por isso que Jesus deixou essa promessa maravilhosa. A nação de Israel, quando eu falo que Deus é justiça, por que eles passaram por tantos problemas? Às vezes nós olhamos para o nosso país e nós achamos, não, mas não tem lei, esse país não sei o que, esse país não presta, esse aqui é o país não sei o que, mas por quê? Por quê? Porque a igreja está apática. Israel era, apesar de ter governantes, vocês se lembram no período de Samuel, no período de Davi, que eles não tinham rei, era uma teocracia, e mesmo assim eles erravam. A igreja, queridos, prestem atenção,
Nós somos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos, eu estou falando não somente aqui, mas a igreja, aquela que Santo Agostinho chamou de igreja invisível, que só o Senhor conhece. Nós temos que entender o contexto, nós temos que viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Israel foi chamado, ou chamada como nação por Deus. Deus chamou Abraão, prometeu a ele: eu vou fazer de você uma grande nação, prometeu terra, e falou que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Se você tem a fé de Abraão, se você faz parte da igreja, é porque a promessa chegou até você. Você tem que ser bendita, bendito nessa terra, se você entende a palavra. Agora, pessoas, assim como pessoas que fizeram parte da nação de Israel, numa eleição, vamos colocar dessa forma, e não entraram na terra prometida que simboliza o céu, muitos que fazem parte dessa eleição chamada igreja, não entrarão no paraíso, não vão se encontrar com Jesus nos ares, e se ressuscitarem, ressuscitarão para a segunda morte. Porque o Senhor nos chama à santidade. O Senhor nos chama à santidade. E voltando a Israel como nação, quando eles... Porque às vezes nós lemos a Bíblia, mas queridos, aqui tem política. Aqui tem uma sociedade com tudo que faz parte de uma sociedade. Economia, política, a questão de religião. Tudo você vê na nação de Israel. E o que aconteceu durante muito tempo, principalmente na história dos reis de Israel, depois de Salomão? Uma debandada, uma idolatria total. O primeiro mandamento, muitos reis, principalmente de Israel do Norte, nem conheciam. A lei, a Torá estava esquecida. É só você ler o período do rei Josias, a reforma que o rei Josias fez em Judá. A lei estava esquecida, os memoriais, a Páscoa e outras festas estavam todas esquecidas. O que significa isso? A nação estava totalmente fora da presença de Deus, totalmente fora da presença de Deus. E aí o que acontece? Deus permitiu que muitas nações, que outras nações entrassem em guerra e vencessem Israel em determinados momentos. Agora, em determinados momentos da história de Israel, quando os reis, pensem na liderança, irmãos, pensa na liderança. Quando Jesus, ele mandou João escrever aquelas cartas do Apocalipse, Jesus tem ali o endereço, as primeiras frases: escreve ao anjo, aquele que está na frente da igreja. Quando Deus cobra, eu sei que Deus cobra de cada um individualmente, eu sei disso, mas estou falando de uma forma macro. Deus cobra da liderança, Deus cobrava dos reis, Deus cobrava dos sacerdotes, Deus cobrava daqueles que estavam liderando. Em toda a história de Israel você pode ver isso. E quando nós temos ali algumas histórias dos profetas agindo de acordo com a vontade do Senhor, eles iam até a liderança, eles iam até os reis e diziam: vocês estão pecando, vocês estão errados. Deus cobra da liderança quando nós pensamos na sociedade como um todo. E Deus fez isso várias vezes. E Deus permitia. Agora, quando eu queria que vocês fizessem essa ponte, nós estamos falando do nosso país, mas eu queria que vocês tivessem como exemplo a nação de Israel agora. Quando Deus permitiu que nações entrassem e destruíssem, que acontecessem algumas coisas, o porquê que aconteceu? Que aconteceram tantas coisas. O reino do norte deixou de existir, o reino do sul foi levado para o exílio. Se você entender a palavra, você vai perceber que Deus estava no controle. Não é isso? Deus estava no controle. A palavra do Senhor chega a dizer em determinados momentos que Deus, ele pega um anzol e ele coloca no nariz de um rei, de uma nação, e guia: vocês vão fazer isso. E as pessoas acham que podem agir, que podem fazer. É só essa impressão que nós temos. Não estou falando de livre-arbítrio. Você
pode sim fazer o que você quiser, você pode se afastar, você pode destruir a sua vida, você pode fazer o que você quiser. Deus não vai interferir na tua vontade. Se você quiser se afastar do Senhor, estou falando como individualmente, como nação, Deus não vai. Só que Ele tem o seu controle, Ele permite as coisas acontecerem até um determinado ponto. Quando nós lemos o livro de Jó, não é isso que Deus fala para Satanás? É o seguinte: você vai tocar nos seus bens, pode tocar. Ele perde tudo. E aí Satanás questiona, dizendo: mas ele tem saúde, tá bom, pode tocar no corpo dele. Vejam, irmãos, tenham essa ideia, pode tocar no corpo dele, mas você não vai tirar a vida dele. É Deus no controle. É Deus no controle. Os homens acham: não, eu vou fazer isso, vou fazer planos, só que Deus, Ele frustra todos os planos que Ele não deseja que aconteça, e Ele permite que as coisas cheguem até determinado ponto que Ele está controlando, que Ele está permitindo. Então, onde eu quero chegar? Não se desesperem, não se desesperem com o que está acontecendo no nosso país, porque o Espírito Santo de Deus fala à igreja: nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que nos santificar, como o povo de Nínive fez. Se a igreja não proclamar, se a igreja não voltar, aí sim nós veremos coisas terríveis acontecendo. Se não já está acontecendo, se já não é o início de um toque que Deus está dando para aqueles que estão dormindo. Nosso Deus é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E como nós devemos ser? Dentro dessa palavra que eu disse agora, Jesus veio mostrar como Deus é misericordioso, vai atrás dos pecadores, Ele cura, Ele salva, Ele santifica. E como nós temos que agir? Jesus também mostrou. Se você ler o Sermão do Monte, por exemplo, são felizes os pobres de espírito. Esse pobre de espírito não é o cara que é miserável, que é mesquinho, não é nesse sentido. Mas são felizes aqueles que são humildes mesmo. São felizes essas pessoas. Como nós temos que ser humildes, como nós temos que ser mansos, como nós temos que ser pacificadores. Amados, o que Deus quer de nós, sabe o que Deus quer de nós? Que nós tenhamos a mente de Cristo, que você venha a olhar como Jesus olha, porque Ele está vivo. Quais foram as atitudes de Jesus que Jesus mostrou para a sua igreja? Nós temos que agir assim. Por que é que nós somos tão melindrosos? Por que é que nós somos tão, mas você olhou diferente. Queridos, quantas vezes Jesus foi deixado de lado? Quantas vezes Ele foi confrontado? Quantas vezes? Até na sua palavra, Jesus, que é a palavra de Deus, quando estava pregando: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nossa, que palavra estranha, que palavra dura. Por quê? Porque só os espirituais entendem. Aleluia. Só os espirituais entendem Jesus. Não adianta. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: se você não está vivendo de acordo com o que Jesus ensinou, de acordo com o que Ele mostrou na sua forma de ser, você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Como pode? Como Nicodemos perguntou: como pode nascer de novo? Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não. Jesus, como Ele disse aqui: obrigado, Senhor, porque ocultaste estas coisas. Que coisas, irmãos? Coisas espirituais, dos sábios e dos entendidos, e revelaste a estes pequeninos.
pessoas simples de coração, pessoas humildes. Como Jesus quer que nós sejamos, como Ele quer que nós sejamos, está aqui. Seja humilde, seja manso, seja pacificador. Não busque a glória para você. Não busque a glória para você. Ame os seus inimigos. Nossa, que palavra, hein, pastor? Não é palavra minha, não. É palavra de Jesus. É palavra de Jesus. Amem os vossos inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Orem pelas autoridades constituídas. O que é que Paulo, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele apenas repetiu aquilo que Jesus falou. Orem pelas autoridades constituídas. Amem os seus inimigos, porque vocês amontoarão brasas na cabeça deles. O que significa isso? Eles não entenderão que amor é esse, que sentimento é esse. Eu faço mal, dou mau testemunho, eu vou denegrindo a imagem desse homem, e ele está me dando de comer quando eu tenho fome, ele está orando por mim. Essa é a palavra de Jesus. Se você entender isso, você não vai dar ouvidos a outras vozes. Você vai desligar a tua televisão na hora daquela novela que só tem mensagens estranhas à palavra de Deus, ideologias mundanas, como o Senhor falou ontem aqui para os jovens. Prestem atenção em ideologias de esquerda, de direita, de centro. Prestem atenção, façam comparações com o que vocês ouvem com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus deixou bem claro em sua palavra. Quantos jovens estão caminhando com escarnecedores, que não entendem a palavra de Deus, que é bem-aventurado aqueles que estão plantados à beira do ribeiro que é Jesus. Aleluia. As suas raízes, elas estão bebendo dessa fonte maravilhosa que é Jesus. Aleluia. São como árvores plantadas à beira do ribeiro. Água viva, irmãos. Estão bebendo em outras fontes, estão confusos, não sabem o que verdadeiramente Deus quer. O mundo diz que o sexo antes do casamento não tem problema, você precisa conhecer, o mundo diz isso sim, mas a palavra do Senhor diz que a mulher e o homem, eles devem se guardar. Imagine, irmão, se Maria tivesse caminhado lá com José para trás da moita, antes do casamento. Imagina, irmãos, será que o anjo desceria e falaria com ela? Vocês jovens, esperem a vontade de Deus, porque aqueles que não esperam estão sofrendo. Vocês jovens que admiram revolucionários que o mundo tem como heróis, como a música do Cazuza diz: os meus heróis morreram de overdose. Admiram sim esses homens, ao invés de admirar homens como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, como o profeta João Batista. Não, os meus heróis morreram de overdose. E foi pelo mesmo caminho. Que tipo de evangelho você entende? Que tipo de evangelho nós entendemos? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. E todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aprendam de mim, disse Jesus. Aprendam comigo como se deve viver. Aprendam comigo. Jesus está dizendo nesse texto, nessa palavra. No último dia da festa das cabanas, João, capítulo 5. Olha o que Jesus faz, irmãos. No meio dos judeus, ele se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui tem água viva. Festa das cabanas, o que significa? Deserto. É para que eles se lembrassem do tempo do deserto.
E Jesus não falava nada por um acaso. Tudo que ele falou tem sentido. Quem tem sede, venha a mim e beba. O que vocês estão fazendo aí é só uma lembrança. Mas aqui tem água viva de verdade. Aqui tem água viva de verdade. E aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Aquele que comer do pão vivo que desceu do céu, jamais terá fome, espiritualmente falando. Quando você buscar na fonte certa, quando você buscar no lugar certo, que é Jesus, você não vai mais buscar em outros deuses, você não vai mais buscar por outros ídolos, você vai olhar para Jesus e vai adorá-lo, e vai buscá-lo, e vai temê-lo. Para terminar, irmãos, eu me lembro dos discípulos de Jesus no mar da Galileia, passagem conhecidíssima. O mar revolto. Esses dias eu, o Alex e o Heitor, nós passamos por uma coisinha leve aqui no mar de Bertioga. Pegamos um barquinho. Pegamos um barquinho baixinho, parecia um kart, no mar. Amados, as ondas altas, do lado do outro, eu falei: Jesus, tem misericórdia. E o Pop rindo, né? Morrendo de medo. O Heitor quieto como sempre. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eu senti, irmãos, o que aqueles discípulos sentiram. Um pouquinho. Porque naquele momento as ondas eram altas. A água começou a entrar no barco e Jesus estava dormindo. Olha como Jesus é. Imitem-o. Quem consegue dormir? E os discípulos: mestre, não te importa? Jesus acorda, talvez está uma calmaria, só estendeu a mão. Mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. E eles, olhando aquilo, irmãos, veio na hora o mar se acalmou. Vocês percebam que não tinha chuva, porque é comum no mar da Galileia o vento levantar as ondas sem chuva. E eles olham para aquela situação e começam a perguntar: quem é este? Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Este é Jesus de Nazaré. Este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o caminho, a verdade e a vida. Este é aquele que tem água viva para te dar. Este é o Filho de Deus, Jesus, o nosso Deus. Glória a Deus. Quem é este? Quem tiver fome, venha a mim. Quem tiver sede, venha a mim. Aleluia. Como nós devemos ser. Quem Deus é. Que as palmas louvem ao Senhor.